O objetivo da aula 21 é explorar o corretor ortográfico do Word 2010, que nos permitirá corrigir vários tipos de erros que podem ocorrer tanto de ortografia quanto de gramática. E com isso nós vamos chegar ao final desta aula a um documento bem parecido com esse, onde não existem mais erros de ortografia e gramática. Como o assunto desta aula 21 do curso de Word 2010 básico da Aprender Web é trabalhar com o corretor ortográfico, nós vamos inicialmente entender como funciona o corretor ortográfico do Word 2010. O corretor ortográfico do Word, pessoal, é uma ferramenta que permite ao usuário verificar determinados erros que possam ter ocorrido tanto de ortografia como de gramática, e isso se deve ao fato do Word utilizar como base um dicionário, que no caso é o dicionário da língua portuguesa. Tá bom? Então, quando você visualizar aqui um errinho verde, é porque você tem um erro de gramática, provavelmente uma concordância verbal, como é o caso aqui de pelas ferramenta. Tá vendo só? E aí você pode também ter erros de ortografia, como por exemplo, olha aqui, gráficos, tá? Que pode ter sido um erro de digitação ou algum erro que passou despercebido. Então, esses dois tipos de erros eles podem ser corrigidos facilmente utilizando o próprio corretor ortográfico. Então, vamos analisar esse primeiro erro aqui. Se eu clicar com o botão direito em cima de Microsoft Word, vai aparecer esse menu aqui. Tá vendo? Ó? E aí ele me dá uma sugestão aqui em negrito, a Microsoft Word, porque ele está se referindo à empresa Microsoft. Tá vendo? Só que não é este o caso. Então, quando não for o caso, o que você faz? Você clica aqui em ignorar a sentença. Tá vendo? Aí depois você pode, por exemplo, analisar um erro de ortografia. E como é que você vai fazer isso? Você vai clicar com o botão direito no erro e visualizar qual que é a palavra que ali está inserida. Então, por exemplo, o Word está sugerindo que você utilize a palavra facilitar. Se você concordar com isso, basta clicar em facilitar, que tudo estará resolvido. Tá vendo? Então, além dele informar que você tem um determinado erro no seu texto, ele fornece algumas dicas de como corrigi-lo. Essa tarefa de palavra por palavra sendo corrigida manualmente, ela é um pouco complicada, né? Porque, por exemplo, nesse texto aqui, nós temos poucos erros. Até porque nós temos somente uma página, tá? E em torno de 170 palavras. No entanto, imagine que você tem um texto aí com 200 páginas. Então, o seu trabalho de correção ele fica um pouco mais complicado. No entanto, se você pressionar F7 no seu teclado, o que vai acontecer? Você vai ser levado à janela de verificação de ortografia e gramática com base na língua portuguesa. Então aqui ele está falando, ó, você tem um problema de concordância nominal, que é o pelas ferramenta. Então aqui ele sugere que você altere para pela ferramenta. Tá vendo? Então você pode clicar aqui e clicar em alterar. Ele vai para a próxima. Tá vendo? Então aqui ó, ele está falando para a gente, gráficos. Então ele sugere gráficos. Então eu venho aqui, alterar. Tá vendo? E por fim, tablet, que ele está sugerindo aqui tablet. No entanto, tablet é o termo correto. Então o que eu faço? Eu venho e ignoro esse trecho. Depois ele fala aqui para nós que tem um uso de preposições, tá? Mas tudo bem, vamos manter assim, ó, básico da Aprender Web, então eu ignoro também. Depois eu tenho aqui, por exemplo, olha só o tanto de erro que apareceu que eu nem tinha visualizado. Que ele fala, ó, coloque, por exemplo, entre vírgulas. Aí você altera. Quando você terminar, ele vai falar, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. E aí, com isso, você encerra a verificação de erros do seu documento.
Com isso, nós vamos finalizando a aula 21 do curso básico de Word 2010 da Aprender Web, onde nós aprendemos a explorar o corretor ortográfico do Word, corrigindo assim erros de ortografia e gramática com extrema facilidade.